Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Estamos de volta com Inclusão e Saúde. E agora para falar sobre um tema que certamente vai chamar a sua atenção. Você já ouviu falar sobre instagramização da vida? Talvez não. É uma palavra difícil, diferente, mas certamente você está a todo instante no Instagram, no Facebook ou se comunicando através de algum outro aplicativo de compartilhamento de dados ou algo do tipo, não é não? Pois é. Agora, até que ponto isso é salutar, é bem-vindo para o comportamento das pessoas? Tem algum impacto social? Tem algum prejuízo? No sentido da psicologia, como isso se explica? É sobre esse assunto que a gente vai conversar a partir de agora com os psicólogos Rodrigo Lima e a Tércia Tamires. Bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Rodrigo, Tércia. Tudo bem. Bom, para nós, a parte mais importante é conseguir ou tentar compreender o resultado dessa pesquisa que ganhou o nome, Instagramização da Vida. Bom, podemos até ter algumas interpretações, mas pela introdução dá para entender que tem algo relacionado às redes sociais. Como é que vocês desenvolveram essa pesquisa? Começar aqui pelo Rodrigo. E o que ela traz no seu bojo principal? Essa pesquisa ela foi desenvolvida com o propósito de tentar explicar ou fomentar umas primeiras explicações sobre a utilização massiva que está ocorrendo na nossa sociedade das redes sociais com foco no Instagram. Então, a gente pegou e cunhou esse termo, né, Instagramização da Vida, como uma provocação e até uma brincadeira para dar um pontapé inicial. E atravessamos esse conteúdo com o consumo e a fantasia, né, que são duas articulações que nós fizemos. Nós pegamos diversos autores, diversas ideias diferentes para poder explicar esse novo conceito que a gente propôs. Agora, sem dúvida, o que tem de gente por aí querendo ser famoso, ficar conhecido, né, ganhar views ou ganhar likes ou seguidores e tal, vira uma febre, né? Diversas ferramentas provocam isso. Aí, Tércia, eu lhe pergunto, vocês se juntaram de repente do nada, foi motivado pelo quê? Então, nós éramos colegas, né? Tínhamos o interesse em pensar de que forma esse comportamento podia ser explicado justamente pelo uso massivo no Instagram, especificamente, né? Que considerando um local de possibilidades, colocando as possibilidades de sujeito, de se reencontrar, de se identificar, de se perceber como uma outra identidade, né? Que normalmente as pessoas que estão no Instagram, elas têm um comportamento diferente daqueles que elas têm na sua rotina habitual. Então, a partir disso, pensar em como esse contraponto podia ser explicado especificamente no Instagram, em que as postagens acabam sendo muito mais alegres, acabam sendo muito mais belas e divertidas. É quase como se no Instagram tudo fosse um jardim florido, ao contrário do que as pessoas têm na sua vida cotidiana, que nem tudo são flores na vida, por exemplo. E geralmente o que a gente percebe é que dificilmente alguém posta coisas ruins, ou inclusive alguns coaches que eu já ouvi e vi palestras, ensinando a você postar sorrisos, né? Aquela coisa bem pré-fabricada, ou seja, é um mundo da fantasia que acaba iludindo as pessoas que estão acompanhando, os seguidores, né? Cada um utiliza de um jeito. Eu estava comentando com eles aqui antes da entrevista. Bom, qual é a finalidade de usar as redes sociais? Cada um tem uma, acredita-se. Mas, no geral, se percebe que todo mundo quer se tornar um blogueirinho, quer ficar, né, o famoso. Isso vem de quê? O que é que vocês conseguiram, de repente, compilar nos dados? Vem de quê? Surge como? Queria que vocês pudessem comentar. Considerando que na nossa realidade e nessa sociedade atual em que a gente está inserido, tudo é muito líquido, então as relações acabam sendo efêmeras também. Considerando que temos um padrão de beleza a ser seguido, há um ideal de comportamento, há então muitas expectativas em relação, principalmente aos jovens, que é o público mais usual no Instagram e em outras redes sociais virtuais, acaba que é nesse espaço de virtualidade em que ele encontra-se como uma possibilidade de se escapar dessa realidade. É uma válvula de escape do qual ele pode se construir da forma como ele quiser. Há uma outra forma de ver o mundo no mundo virtual. Então, acaba que, socialmente falando, o jovem ele ainda tem muitas expectativas em relação ao seu futuro, em relação às suas escolhas profissionais, em relação ao seu corpo, como ele deve se comportar. E no mundo virtual, há uma maior liberdade para isso.
Os espaços que ele frequenta virtualmente são construídos por ele mesmo. Então, ser um sujeito ativo no mundo virtual é também um espaço que permite com que ele se identifique com aquelas postagens, a linguagem, as imagens que lá estão colocadas e também para construir a sua identidade. Rodrigo. Então, um conceito que surgiu durante a nossa pesquisa foi o de cultura da felicidade, que é justamente essa ideia de postar coisas alegres, coisas de sucesso, corpos perfeitos, coisas que você almeja alcançar, mas que eles não possuem uma finalidade de comparação a nível de admiração, de você ver aquilo e buscar alcançar aquilo que se vê. Mas muitas vezes funciona de uma forma contrária, de você ver aquilo e aquilo afetar a sua autoestima, aquela alegria do próximo, aquela vida perfeita, porque é isso que se vende, né? Uma vida perfeita no Instagram. E, da mesma forma, essa questão que Tessia levantou é uma questão realmente importante, porque no Instagram, algo que é realmente forte é essa questão da fuga da realidade. Por quê? É uma tela de celular ou é uma tela de computador que te distancia do tempo e do espaço. Então, essas duas medidas que te colocam na realidade, quando elas estão ausentes, elas fazem justamente essa retirada sua da realidade. Então, você se afastando da realidade, você se afasta de si, você se afasta do seu corpo, do seu espaço ao seu redor. Então, você está inserido num meio que você não sabe realmente onde é, que você não sabe realmente quem são aquelas pessoas. Então, você acaba se distanciando de si e, para retornar, é muito difícil. Eu costumo brincar que, com essas redes sociais, e principalmente com o Instagram, que é o nosso foco, a gente está desafiando as leis da física. Porque até uma postagem que já passou, que você já fez, você pode recuperar ela nas quintas-feiras, que é o famoso TBT. O TBT que virou febre. E, aliás, a todo instante surgem novidades, né? Um dia desses inventaram os 10 Challenger, né? Toda hora se inventa, porque, na prática, para quem, de repente, não conhece algumas coisas de bastidores, quem criou, os criadores, os inventores, os que mantêm as redes sociais ativas, o propósito deles é fazer com que as pessoas fiquem interagindo entre si a todo instante, como se você não tivesse mais nada na vida para fazer. Aí é tanto que existem ferramentas que ajudam nesse sentido. Então, cada um vai tirando proveito dessa ou daquela ferramenta, ganhando dinheiro, tem muita gente ganhando dinheiro sobre isso, mas a questão toda e a nossa preocupação nessa entrevista é o comportamento social e até que ponto isso traz impactos e até prejuízos. Aí eu pergunto, com base na pesquisa de vocês, o que vocês podem pontuar que pode ser danoso? Bom, de início, nós temos que esclarecer que a questão principal da coisa não é as redes sociais. As redes sociais em si, elas trazem bastante benefícios para várias pessoas, como elas são inclusivas até certo ponto, porque você se comunica mais, possuem diversos aplicativos, a internet possui diversos aplicativos de estimulação motora, estimulação cognitiva também. Então, a questão principal é o uso que você faz dessa ferramenta. Ou o mau uso. Ou o mau uso que você faz dessa ferramenta. Então, as redes sociais, elas não causam doenças, elas não têm o efeito de causa e efeito. Com doenças mentais, doenças motoras, psíquicas, não tem. Mas elas podem acentuar os sintomas de determinadas doenças mentais, como, por exemplo, a depressão. A depressão, ela possui, por exemplo, alguns sintomas como isolamento social, embotamento afetivo, alterações de humor, alterações de sono. Então, as redes sociais, elas batem exatamente nesse ponto. Deixa eu ver se eu adivinho. Eu estou com uma rede social marromeno, vou dar um exemplo aqui, aí o fulano de tal, o Beltrano, ele tem uma rede social estourada e a família dele é sempre linda, sempre maravilhosa, e eu fico olhando para mim e falo, meu Deus, aqui é sempre uma desgraça, é sempre uma tragédia atrás da outra. Isso pode provocar um mal em mim, é isso que você está tentando dizer? Em outras palavras? Tem a ver? Tem a ver, tem a ver. Porque as redes sociais, elas, digamos que partem o sujeito ao meio, aonde aquilo que é bom é visto e aquilo que é visto é bom. A dispensa não é mostrada. Não é mostrada. Então, essa perfeição que é vendida, ela não existe. Mas para aquele que está propondo que esse conteúdo seja consumido, é interessante para ele porque ele vende. E aquilo, de certa forma, no meio das redes sociais, será consumido por alguém. Agora, o que essa pessoa fará com esse consumo pode ser danoso, porque
somos animais comparativos, nós nos comparamos constantemente a outras pessoas. Tá, só para a gente já ir concluindo, porque esse assunto é longo, a gente queria ter mais tempo, mas a gente vai continuar tratando da questão com outros profissionais, inclusive com gente que faz muito uso, né, das redes sociais. Eu digo gente que depende efetivamente. Eu não acho nada ruim, pelo contrário, eu sou especialista da área de marketing, então eu mais do que tenho a obrigação de também fazer uso e bom uso dessa ferramenta, como faço para alguns clientes que atendo, tem pessoas que trabalham comigo e a gente faz uso. A própria APAI de Aracaju, que é a mantenedora desse programa, faz muito uso das redes sociais, do Instagram, e todos têm que fazer, agora, com a devida cautela, sem querer entrar na vida do outro e achar que o outro tem a vida perfeitinha e a sua é a vida desgraçada. Ou, né, às vezes, acontecem outras coisas, como eu já vi recentemente, alguém foi para uma rede social e tentou ou ameaçou dizendo que iria se suicidar. Isso tem impactos que não têm limite, é isso, Tessia? Podemos chamar de ilimitado um troço desse? Sim, até porque as postagens que acontecem no mundo virtual, elas têm um alcance que não dá para ser medido. Né? O alcance daquela imagem que você publicou, ela é muito fácil de ser colocada no mundo virtual justamente porque é uma relação face à tela, não é face a face. Quando se há uma relação face a face, é percebido como o outro é afetado com aquele conteúdo que eu estou verbalizando, por exemplo. Então, pensando numa relação face à tela, que é o que mais acontece atualmente, é muito fácil opinar, é muito fácil falar da vida do outro, simplesmente falar, deixa para lá e volta a ter a sua rotina habitual de seguir as pessoas que você gostaria de seguir. E isso vira um ciclo, porque acaba se transformando como uma espécie de bolha social. Então, onde está a responsabilidade social daquilo que você publica, daquilo que você opina na rede social? E que compartilha. Que no caso do Facebook, compartilha. No caso do Instagram, você pode estar mandando, dependendo do que seja, pelos stories da vida e tal. Mas, enfim, isso tem panos para muitas mangas aí se a gente for continuar. Quem sabe, numa outra oportunidade, a gente estenda essa, digamos, essa análise de vocês. E eu queria que, só para concluir, que cada um pudesse, em poucas palavras, olhando para essa câmera do Braulio aqui, ele vai fechando em cada um de vocês, uma mensagem com base no resultado da pesquisa de vocês. Por favor, Tessia. Eu acho importante viver o momento real. Então, não é que na vida vão acontecer apenas coisas ruins ou coisas boas. Acontecem os dois pontos. Mas é importante pensar que para a manutenção da saúde mental, da saúde física, dos bons relacionamentos sociais, é importante ponderar que o que acontece de ruim e o que acontece de bom deve ser cuidado e visto como parte da rotina. Deve ser visto como isso que é a vida. A vida é isso. Tem os lados bons e ruins e dar relevância tanto para o lado ruim quanto para o lado bom. É tão significativo quanto aquilo que a gente vê nas redes sociais. Bom, como a gente costuma dizer, né? Fica a dica. Inclusive, é muito usado nas redes sociais. Rodrigo, fica à vontade. Bom, eu penso que um fator importante a ser levantado é que, com esse novo advento, com esse avanço da tecnologia nas nossas vidas, surgiram novas formas de se relacionar, novas formas de me ver, novas formas de ver o outro. Então, com esse surgimento dessas novidades, fica muito fácil a gente se perder, causa uma estranheza de início, mas depois logo se adapta e a gente apenas segue o fluxo sem pensar realmente a respeito disso. Então, o que eu proponho com o resultado dessa pesquisa é que paremos um pouco e reflitamos sobre isso que nós estamos fazendo e sobre isso que nós estamos passando nessas redes sociais. Nós somos seres completos, nós somos seres integrais, então, como Tessia falou, não temos momentos apenas bons, não somos perfeitos, temos momentos ruins e que devem ser sentidos, devem ser analisados. E eu proponho que essa viagem que nós fazemos pelas redes sociais, que parece interminável, né? É muito imediato, são coisas que em 24 horas somem, mas logo após já tem uma outra nova. Eu proponho que tentemos fazer essa viagem de volta para nós mesmos. Eu acho que esse foi o resultado mais importante que nós achamos com essa pesquisa. Quem quiser ter acesso a mais algum dado ou quiser conhecer mais o trabalho de vocês, o resultado da pesquisa ipsiliter, se for o caso, eu não sei até que ponto isso pode ser fornecido, tem algum contato que vocês acham relevante ou interessante divulgar? O que é que fica mais fácil?
Pode ser até as redes sociais. E aí, olha nós aqui recorrendo, mas vocês fiquem à vontade. É o lado positivo, né, das redes Sim, sociais. claro, ela é encontrarmos. sempre bem-vinda. Então, eu gostaria de divulgar o Navegantes PC no Instagram, @NaveganteSPC, e lá pode me perguntar a respeito da nossa matéria, do nosso trabalho, o resultado que a gente encontrou e ter acesso na íntegra dessa pesquisa. Ok. Obrigado a vocês. Rodrigo Lima, psicólogo. Obrigado. Tessia Tamires, Obrigada. um nome diferente aqui no nosso Inclusão em Saúde. Bom, nós vamos agora aqui a um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre nutrição, mas de uma maneira que talvez você não esteja tão acostumado, né, com o tema. Eu volto em instantes. Estamos apresentando Inclusão e Saúde.